Então, olha só, muita gente, a maioria, 30 pessoas, quase 29 pessoas disseram que sabe o básico, tá bom? E apenas 3 pessoas falaram que conseguem calcular na ponta do lápis. E cerca ali de 15 pessoas disseram que é bom e consegue ali trabalhar com os tipos principais. Aí eu queria ver com vocês o que vocês acham. A gente faz uma revisão de 30 minutos dos tipos principais e a gente alinha direitinho o Big O. É muito importante saber isso. Entrevista técnica com o pé nas costas. Brunão, diz aí, velho. Diz aí. Ser é constantemente questionado a respeito disso e no detalhe. No detalhe. Então, independentemente do nível que você tá, só para você saber, olha só. Se você entra como júnior, tá bom? Tu vai ter que saber Big O com o pé nas costas. Se você entra com 20 anos de experiência, você é contratado para ser o CEO da parada, tu vai, tu vai ter que saber o Big O com o pé nas costas. Entendeu? Então, o Big O é uma coisa que você tem que saber desde do recém-formado até o mais alto nível de experiência, certo? E System Design, você só precisa saber se você só vai ser cobrado mesmo se você tiver muitos anos de experiência. Se você tem mais de 10, aí é mortal, você vai ter que melhorar seus designs. Então, vamos começar pelo mais simples, que é o Big O. A gente faz uma revisão aqui de 30 minutos no pelo. Eu queria que todo mundo colaborasse. A Carol Tardinho tá aqui, eu não consigo ver se ela tá presente. Tô sim. Ah, tá, beleza, massa. Carol, você me ajuda muito, sabia? Com seus comentários. Então, se você patinar em qualquer coisa, você levanta a mão e pergunta, tá bom? Beleza. Eu comprei o livro que a Carol indicou lá do Entendendo Algoritmos, para ver se eu dou uma desenvolvida nessa área também. Chegou ontem. Top! Aí, Carol! Top, top. Caróis, ou Carols, né? É uma Carol ajudando a outra, é isso aí. A minha filha sempre me fala, pai, você tem piada de pai. Se liga só. Galera, ó, quem não souber, quem viajar, quem não entender, levanta a mão a qualquer momento, tá bom? E faz alguma pergunta. Eu vou tentar fazer o máximo possível de incluir as pessoas aqui. Eu vou abrir aqui a lista de quem tá na call, então, eventualmente, vou chamar algum nome, tá bom? Todo mundo vê minha tela? Sim. Ok. Vamos lá. Big O. O Big O, de novo, é uma revisão, tá? Então a gente não vai falar do basicão, não. Mas o Big O basicamente é a notação matemática, né, que vai medir o tanto que seu algoritmo é leve ou pesado, vamos dizer assim, o tanto que ele demora para rodar e o tanto que ele ocupa espaço na memória. Então, vamos supor, vamos fazer um Big O constante aqui. Se eu tenho uma função, vou escrever em JavaScript aqui, porque, enfim, função A igual. Vamos supor que eu tenho aqui uma paradinha assim. E aí aqui dentro eu tenho Felipe. Isso é constante, cara? E por quê? Isso é constante porque você está fazendo uma única operação dessa função, que é uma operação de soma. Então não importa a quantidade de vezes que você tem que repetir isso aqui, você vai fazer somente uma única operação. Parcialmente correto, tá bom? É constante, sim, certo? Mas não porque você só faz uma operação. É constante porque a quantidade de operações não cresce conforme o tamanho da entrada. Beleza? Por exemplo, se o input é um array, tá? E eu faço bem assim, ó. Isso aqui eu faço uma operação. É constante? Felipe. Não, aí não. Aí você está percorrendo um array e a operação ela vai ficando mais custosa conforme aumentar a entrada de dados. Então, as operações, elas crescem linearmente conforme a entrada de dados, certo? Carol, a gente veio aqui para um Big O linear, aqui, né? ODN. Você consegue dar uma explicação rápida por que isso aqui é linear, dessa forma? Porque ele é linear? Isso.
Porque, por exemplo, se você tem, nesse exemplo do array, você está procurando alguma coisa, você vai percorrer o array inteiro para conseguir encontrar. Então, quanto maior o seu array, mais você vai ter que processá-lo, né? Mais difícil fica Mais de eu difícil. encontrar, certo? Uhum. Então, eu posso traduzir o que você falou numa coisa tipo assim, ó, for the entry of, nem sei se é assim em JavaScript, mas vamos chutar aqui seja. Aí, if entry igual search return. Ai, meu Deus. Se eu posso falar que essa linha aqui, ó, ela faz basicamente isso aqui, internamente? Isso. E aí, no pior dos cenários, você vai passar no N números de variáveis dentro do seu input para achar o seu search. Então, quanto mais o meu input cresce, mais operações eu tenho que fazer, mais coisa atendendo do for. E por Isso. mais que o método da linguagem seja só uma linha, internamente tem um loop lá dentro. Uhum. Show. Algumas pessoas falam que quando eu tenho um loop, a parada vai ser linear. Eu já ouvi falar, tipo assim, um atalho. Se eu tenho um loop, é linear. Bruno, o que você acha dessa frase? Se eu tenho um loop, é linear. Se eu tenho um looping na entrada, ela é linear ou pior. Ok. Ela não tem como ser constante ou menor. Depende, não, tem como sim, tem como, dá para ser logarítmica. Não dá para ser melhor que logarítmico, não? Melhor do que logarítmico, constante. Será? Se Vamos eu pensar. tenho looping, não consigo imaginar, não. Ó, a galera tem galera que estuda no esquema de cursinho, né? Toda vez que você vê um loop, é linear. Vamos fazer um tira-teima. Esse loop aqui tá linear, né? Se alguém não estiver acompanhando, não souber que esse cara aqui é linear, por favor, levante a mão, tá? Interrompe mesmo. Mas vamos supor esse loop aqui, ó. E aí? Eu tenho um loop. Ah, tá, mas aí você não tá usando a estrutura de dados de entrada, né? Você tá usando uma variável ali que é constante. Aí realmente muda Sim. o cenário. Eu acho que a gente tava assumindo que seria o loop em cima da entrada. Pois é, mas... ele está usando a entrada, só que ele limitou a quantidade de interações. Ó, Não, Aí na verdade, o que ficou, tá aí ficou acontecendo aí, constante. o que está acontecendo aí é que não importa. Se seu input ele for do tamanho de 1 milhão ou do tamanho 1, você vai fazer aquilo 10 vezes ali. Pois é, ele Então, limitou. isso é constante, isso não muda a quantidade de vezes que ele vai interar. Exatamente. Mas isso mata aquele lance do atalhozinho. Ah, todo loop é linear. Não é. Se o loop estiver iterando em uma parada constante, é constante, certo? Então, mesmo... E se eu fizer uma coisa tipo assim, ó. Ó, vamos voltar pro caso linear, tá bom? Então, eu tenho um loopzinho aqui, a gente já sabe que o problema tá no loop. Se eu tiver um loop dentro do outro assim, ó. O que acontece? Esse caso fica exponencial, Exponencial quadrado, para ficar mais preciso. fica quadrático. Me explica por quê. Como assim quadrático? Porque Quadrático é para assim. cada item, eu vou passar por todos os itens de novo. Então significa que a cada item, para cada elemento, eu passo por todos os elementos. Exatamente. Maravilha. Então, se eu aumento um elemento, eu coloco um elemento extra no input, eu tenho que passar na lista toda de novo, para cada elemento. Isso é quadrático. E quando que fica exponencial? Porque exponencial seria o contrário, né? Seria assim, ó. Deixa eu ver. Felipe, tu consegue me explicar, Felipe? Cara, não vou lembrar como é que desenvolve um exponencial assim, não, velho. Deixa eu ver aqui.
Será que alguém no grupo sabe a diferencial exponencial do quadrático? Gustavo. Você sabe, Gustavo? Tem dois Gustavos, eu acho. Vai você, que tá falando, que é Gustavo Então, também. vamos lá. É que eu estou respondendo a galera aqui do trabalho e perdi um pouco o fio da meada, mas vai lá, manda de novo a pergunta. A pergunta é a seguinte, Tá. como que eu diferencio uma complexidade quadrática ou uma exponencial? A quadrática é n ao quadrado, e a exponencial é 2 elevado a n. Tá. N ao quadrado, geralmente ela é escrita com dois laços alinhados, né? Geralmente são dois. Se eu não me engano, o exponencial é quando tem mais de um. Eu posso estar equivocado com isso no exponencial, porque eu realmente não lembro. Mas o quadrático, eu sei que, por exemplo, se você tem um for dentro de outro for, aí denota que seria uma função quadrática. Então, por exemplo, isso aqui é uma função quadrática? Da linha 16 a 19? Deixa eu ver. Porque aí as entradas são diferentes, né? Está percorrendo o mesmo array, só que com... eu acho que não, viu? O Gustavo tá distraído com o pessoal do trabalho, Gustavo. Tô distraído, cara. Tá distraído, não, beleza. Então, isso daqui é uma função quadrática, beleza? Porque para cada elemento do array, a gente passa pelo array inteiro. Então, se aumenta um elemento a mais, eu tenho que passar pelo array todo de novo. E a gente falou que esse lance de um for dentro do outro, alinhado, que é o atalho mais normal que a gente vê, ele pode estar errado. A gente demonstrou isso aqui, só uma pequena revisão, a gente demonstrou isso aqui num caso, por exemplo, como esse, quando você tem um for que seja dentro de um valor constante do tamanho de iteração constante, tá bom? Mas aí eu vou quebrar o galho aqui de vocês. Não, na verdade, não vou dar a resposta, não. Deixa eu ver aqui. Davidson, você, meu brother, tu consegue falar aí o diferencial um quadrático de exponencial? Posso errar à vontade? Claro, velho. Claro. Bom, eu sei que tem uma diferença, aí eu não vou saber te especificar ao certo, mas quando você tem duas entradas diferentes, tipo assim, eu tenho duas arrays diferentes, e aí o for de dentro eu estou usando uma array e o de fora eu estou usando outra. Aí já não vai ser quadrática mais. Assim, Mas eu não lembro o que vai ser, mas é porque aí em uma... Porque eu estou multiplicando todos os elementos de uma por todos os elementos da outra. Entendeu? Você tocou num ponto legal. Você multiplicar uma entrada pela Log outra. de N vezes M? Não. Aí, cara, não é quadrático. Vai ser... É um tipo especial do linear, tá bom? Ele é um linear 2.0. 2.0. E vai ser N vezes M, tá N bom? vezes M. Também é linear. Uhum. E aí, o caso típico desse aqui, eu vou colocar aqui entre parênteses, é matriz. Quando você tem uma matriz é com Z, gente, caramba, nem sei, é com X. Matrix, não, matriz com Z, eu acho. Em português é com Z, em inglês é com X. Com Z. A gente vai voltar nesse caso aí. Aí ele não é nem quadrática e nem exponencial. E eu acho que ele engana bastante porque a gente sempre vai naquela questão. Tem um for é isso, tem dois for um dentro do outro, aí já é outra coisa. Só que aí a matriz ela é meio que linear, você não vai repetir elemento nenhum, só que você tem dois for para percorrer. Tem um for dentro do outro e não é exponencial, é linear. Perfeito. A gente vai voltar nisso. Filipão, mas no caso da matriz, você tem uma entrada só, que aí seria a matriz. E quando você tem duas entradas, tipo uma array e a outra. Ainda é linear. Ainda é linear. Beleza. Ainda é linear. Filipão, vai lá. Deixa eu tô pensando aqui racionalmente, vou tentar responder a tua pergunta, tá? Mas aí se eu estiver errado, você me corrige também. Seguinte, o quadrático, ele é um subtipo do exponencial, né? Porque quando a gente fala de exponencial, a gente está falando de uma operação matemática ali que é algum número elevado a outro. Então, o quadrático, ele só é um exponencial específico, que é o n elevado a 2, né? O exponencial, ele vai ser meio que o oposto do logarítmico,
quando a cada interação, a gente está multiplicando por 2 o custo daquela operação. Então, é como no logaritmo a gente está dividindo por 2, né, quebrando sempre a instrução pela metade, né, a quantidade de elementos que a gente está iterando pela metade, e no exponencial, a cada iteração, a gente estaria iterando pelo dobro de elementos que a gente iterou no anterior. Então, se eu tenho uma lista com 2, eu não vou conseguir dar um exemplo concreto aqui, mas a ideia é que a cada iteração eu estou sempre duplicando. Então, se eu tenho uma lista com 2, eu faço 2 operações, eu vou iterar sobre 2, depois sobre 4, e depois sobre 8, depois sobre 16, eu vou sempre duplicando os elementos que eu estou iterando. Cara, primeiro, ótimo. O logaritmo é o oposto do exponencial. Sim, perfeito. Tá bom? Mas, cara, para fins diria assim, de simplificação, você falar que o exponencial é um subtipo do quadrático ou vice-versa, tá bom? Eu, concordo matematicamente, porque você está falando de funções com expoentes, certo? Mas a gente está falando de taxa de crescimento, entendeu? Então, se a gente tiver em mente que o que está acontecendo mesmo a gente está tentando calcular a taxa de crescimento, aí não é subtipo, porque eles crescem em taxas diferentes, entendeu? O exponencial, ele é absurdamente pior, mas é incrivelmente pior do que o quadrático, entendeu? Aí, por que a gente está parado nesse problema? Porque quando a gente conseguir diferenciar muito bem qual é o quadrático, qual é o exponencial, a gente não vai cometer aquele erro de falar um achando que é o outro, entendeu? Mas, Brunão, tu levantou a mão aí? Levantei. Na verdade, o que eu queria falar aqui é que são coisas já que já era passando, por exemplo, quando a gente tem 2 fóruns dentro do outro, isso vai ser exponencial, não obrigatoriamente, isso pode ser linear. Isso pode ser linear. Isso pode ser, inclusive, constante. Se eu tiver ali aquele, por exemplo, 10 dentro do outro 10, um outro lado de 5, ele pode ser constante. Perfeito, cara. Então, o fato de ter for não implica que ele vai ser exponencial, qualquer coisa do tipo. Exatamente. A segunda coisa é que a gente está pensando ali, quando a gente fala em quadrático exponencial, a principal diferença é em cima do que a gente está fazendo. O quadrático, a gente pega um valor e passa nele, e para cada vez que a gente passa nele, a gente passa x vezes em todos eles de novo. Essa é a principal questão. O exponencial, ele é o contrário. A gente vai ter um valor, e aquele valor ele vai crescer em cima daquele número. Eu não sei se eu me expliquei muito bem claro aqui, mas, por exemplo, o exponencial ele é muito pior do que o quadrático, efetivamente. O quadrático é simplesmente passar 2, 3, dependendo aí quantas vezes a gente vai passar em cima, aí não vira quadrático, não vira cúbico, etc. Dentro do mesmo, mas o exponencial a gente tem que pensar a nível do que a gente está repetindo, em cima de que está sendo feito o loop. Sabe como é que é uma manha legal para vocês saberem se é exponencial ou se é quadrático? Eu vou te falar como que eu faço para identificar, certo? Se para cada interação se eu consigo pensar linearmente, se eu consigo pensar em uma linha e em multiplicações simples, no caso aqui, por exemplo, eu consigo pensar que isso daqui, se eu aumento 1 no meu input, um elemento a mais no input, eu passo no input 2 todo de novo, certo? Então, eu estou multiplicando, tá bem claro. Agora, se a construção da resposta, né, do algoritmo for no tipo árvore, eu for duplicando a complexidade, aí é exponencial. O caso típico é esse aqui, ó. Quando aqui dentro eu chamo a função A de novo aqui, passando aqui input 2 e search. E aí, dá para ver um exemplo bem mais fácil. Dá para ver mais fácil. Ó, aqui ainda não é exponencial, tá bom? Agora, desculpa. Aqui deixou de ser quadrático e passou a ser exponencial. Por quê? Porque cada vez que eu entro, que eu percorro o loop, eu entro de novo na minha função. Vocês diriam que é verdadeiro ou falso? Agora essa função é exponencial. Eu estou dizendo sim ou não. O que vocês acham? Que tal? Tá todo mundo balançando a cabeça, é sim ou não? Eu diria que sim. Sim. Então vamos fazer aqui, ó, um caso bem simples, tá? Vamos falar que o meu input aqui, ó. Vamos lá, vamos simplificar. O meu input vai ser 1, 2, 3. Beleza?
E aí eu faço, ó, deixa eu simplificar o máximo que eu conseguir aqui. Então, eu passo aqui, ó, para cada entrada, eu passo 1, certo? 1. Chegou aqui 1, aí eu chamei o A de novo. Aí aqui eu tenho 1, 2, 3 de novo. Beleza? Quer dizer, aí aqui na verdade, é porque eu não vou simplificar, mas vamos supor que seja assim, o input menos 1. Tipo assim, eu vou tirar eu próprio, tá? Eu vou tirar o que tiver da iteração. Então, eu entrei aqui com 2, 3, agora, na minha próxima iteração. Aí, chamei aqui, ó, o 1 chamou a função A de novo, passando 2, 3 agora, certo? Aí o 2 vai chamar de novo, passando 3, certo? E a mesma coisa para o elemento 2. Chegou no elemento 2, aí eu vou chamar a função de novo, passando o 1 e o 3. Os que não estão na minha lista. Isso passou a ser exponencial? De cara? Todo mundo concorda? Galera, conseguiu enxergar aí a parada? Gente, eu tô achando todo mundo tão calado. Deixa eu perguntar o nome. Alexandre. Mesmo sendo fixo, então ele continua sendo exponencial? Não, aqui eu só simplifiquei. Aqui não é fixo, tá? Aqui é só tipo assim, é o input menos o... Não, entendi. Remove self. Whatever. Você tinha colocado lá 1, 2, 3, aí eu imaginei que seria como se fosse fixo, mas eu entendi. Era Entendeu? só uma simplificação. Se a gente olhar isso daí direitinho, fica nítido que ele está montando uma árvore. Porque cada um está gerando uma árvore, está sendo repetido alguns elementos, etc. Então, para cada elemento, voltou aí para todo mundo? Tu caiu, aí voltou. Que viagem, tá. Mas, desculpa, Bruno, você pode repetir aí, cara? Eu estava falando aqui que se a gente olhar esse código, a gente está vendo que ele está chamando a mesma função, ou seja, está usando de recursão. E isso vai gerando uma árvore, porque a gente tem a raiz ali, que é o primeiro 1, que vai chamar todos eles, depois o 2 ele também vai chamar, e assim sucessivamente. Exatamente. A gente está montando uma árvore, isso é muito nítido. Quando a gente monta uma árvore, isso vem a ser exponencial. Cara, e aí tem o tipo mais louco de todos, e aí, galera, de verdade, se você tiver... Aí vem meu apelo, tá? Se você tá respondendo problemas do LeetCode, beleza? Ou do HackerRank, ou Code Wars, como disse aí o Thiago antes, e você tá vendo coisas constantes, lineares e quadráticas, e para até aqui assim, ó, deixa eu te falar, você precisa estudar mais para você conseguir chegar nos problemas difíceis. Os problemas difíceis mesmo, eles estão no nível exponencial e fatorial. Esse nível fatorial aqui, alguém aqui no grupo consegue se lembrar de algum exercício que fez recentemente que tinha uma possível solução fatorial? Tem alguém? Eu lembro daquele que a gente resolveu aqui junto. A gente resolveu aqui junto. A gente resolveu alguns fatoriais aqui. Aquele da Carol... Poderia chegar até fatorial, né? Dependendo da solução que fosse dada. Dependendo da solução. Aquele problema da Carol da barra de ferro foi um exemplo muito bom de um problema muito simples que dá para você resolver de uma forma fatorial. E é legal você conseguir identificar isso, certo? Na verdade, o caminho mais fácil que você... Não é mais fácil de resolver, mas o que você tende a pensar de início, você vai caminhando para o fatorial. Aí você que tem que lutar contra ir para o fatorial para achar uma solução melhor. Exatamente, exatamente. Eu já tinha deixado meio que pronto aqui, tá? Aqui embaixo eu vou mostrar para vocês essa solução. E aí eu queria ver aqui... Quer dizer, antes de chegar nessa solução aqui, deixa eu perguntar. Carolina Tardim. Tá dando para acompanhar? O que você acha? Assim, eu entendi que o linear, por mais que você não necessariamente tenha que percorrer tudo, ele vai ser linear. Quadrático, ok. Mas a questão do fatorial ainda não foi, porque a linha 10 e 11, né? Vamos dizer que eu tenho 10 elementos no array. Aí eu vou percorrer ele 10 vezes, sendo que o meu resultado do A
na minha visão até então, seria constante, porque eu tenho 3 no meu input e eu sempre retiraria 1. Deu para entender? Só que o teu Entendi. input ele tá chamando a função de novo, que percorre todo mundo de novo. E percorre todo mundo de novo. O problema está na recursão, entendeu? Então, não significa que todo algoritmo recursivo seja exponencial. Não é fatorial, tá? É exponencial. Esquece fatorial aqui por enquanto. Desculpa, exponencial. Não necessariamente tudo que é recursivo é fatorial ou exponencial, mas nesse caso, como o Bruno falou, eu me chamo de novo e aí eu crio uma recursão que eu rodo tudo de novo mais uma outra vez, entendeu? Um caso típico é a solução trivial do Fibonacci. Eu acho que é o exemplo acadêmico mais simples. Eu acho que todo mundo que estudou pegou o lance da sequência Fibonacci, quando você tem 2 chamadas assim, ó. Aí é que é tipo assim, fica uma parada tipo assim, ó. Mas, Carol, vamos fazer o seguinte, depois chama a gente no privado, e, gente, se vocês quiserem também, entra lá no grupo, se tiver mais alguém, vamos pegar um dia mais forte aí de Big O, me coloca à disposição da gente sentar 1, 2 horas e ficar aqui até a gente entender essa parada que tal. Não, beleza, eu acho que o livro também vai dar, assim, vamos lá, né, são 5 ou 4? 4, né? Constante, linear, são 5, né? Já Constante, tem 3 linear, ali. quadrático, exponencial e fatorial. Ah. São 5 tipos. São 5 Não, tipos. beleza. Acho que eu vou dar uma olhada no livro para poder pegar, porque, tipo, a minha intenção é ir para a área de dados, mas eu acho que essa parte do Big O eu consigo aplicar muito, então realmente tem que ver. E aí entraria nesse intensivão até para as questões práticas que eu vou começar a ler aqui de exemplo, né? Massa, tá vendo? Por isso que eu gosto quando vocês participam e falam que não estão entendendo. Agora a gente vai montar um intensivão e a gente vai sentar um dia aqui e fazer um intensivão de Big O, bota fé? Beleza. Então é isso. Então a gente vai marcar essa parada aí com certeza. Mas, ó, a gente tem mais 5 minutinhos. Eu só queria cobrir. Alguém falou alguma coisa no chat aí? Ó, o Alexandre falou. Alexandre, está com a mão levantada aí. Fala aí, meu brother. Pô, queria agradecer aqui, a primeira vez que eu estou participando aqui dessa live aqui, e, na verdade, assim, eu gostaria de participar, eu até ouvi você falando aí, há uns minutos atrás, o Demetrio, essa relação aí das pessoas com muita experiência, né, que responderam lá que não sabia e tal. Eu sou uma pessoa que tem bastante experiência, mas realmente a gente é muito tentado aí na experiência da gente, em certos projetos, a não usar esse tipo de coisa, até pela falta de necessidade, assim, específica, entendeu? Eu já trabalhei, por exemplo, muito tempo com Delphi fazendo tela, então, tipo, você não está preocupado com Big O ali, então você fica 6 anos ali, se você não se der ao trabalho de estudar, você morre mesmo, cara, você fica lá atrás, porque a gente não está vendo no dia a dia. E hoje, nessas vagas internacionais, é uma coisa bem mais exigente, né, do que num caso como esse o meu. Eu acho que é bem isso aí que acontece da estranheza que o Demetrio estava falando sobre ter várias pessoas com vários anos de experiência, mas determinadas coisas que, entre aspas, seriam obrigatórias de se saber, muita gente fica devendo. É o meu caso, é o caso do Wendel, é o caso de vários outros aqui no grupo que eu conheço, que a pessoa trabalhou durante anos ali, em alguns momentos ela teve que ter algum conhecimento ali e aprofundar, mas na maioria das vezes ela está lá, cumprindo os requisitos, desenvolvendo e acumulando anos de experiência, mas sem aprofundar nessas áreas necessárias. Boa. É isso aí. Robson tá com a mãozinha levantada. Não, mas só para agradecer, cara, o tempo de vocês, assim, que vocês disponibilizaram aí, eu achei muito legal. Achei vocês, assim, por acaso, assim, no Google, lá, procurando sobre estrutura de dados. Eu venho participando de alguns processos aí para fora e eu tenho tomado um sufoco, alguns aí, e, cara, é assustador, assim, o processo para fora é realmente diferente, assim. E essa coisa de, hoje a gente não vai muito a fundo, acho, assim, os projetos internos no Brasil, às vezes, tu acaba ficando, dependendo do tamanho da empresa que tu acaba ficando um pouco engessado, acho que tem que correr por fora, assim, tá sempre te
te atualizando, assim. Eu acho legal vocês darem essa chance pro pessoal. Pô, valeu demais. Eu vou até descompartilhar minha tela. Eu vou deixar o caso fatorial para o nosso aulão de Big O que a gente vai organizar aí. Primeiro, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui. Muito legal. Eu acho que a ideia, gente, o espírito é esse, a gente se ajudando. Tem gente aqui que já está no exterior, tem gente que está no Brasil, tem gente que está... Eu não vou falar o nome de ninguém, tá? Não vou falar, porque eu vou manter a individualidade de cada um. Mas essa semana eu tô especialmente feliz por conta de alguns processos para a gringa aí que alguma galera tá participando. Teve até proposta aí de trabalho e tudo, que eu fiquei assim, caracas, realização de alguns sonhos aí. E se Deus quiser, daqui a pouco, né, a gente vai saber aí alguns nomes de gente que tá indo aí para outros países e poder estar participando disso e estar aqui ajudando e se ajudando, né, ajudando uns aos outros. É muito, muito gratificante. A gente faz isso sem esperar nada em troca, de verdade. E só endereçando aí, Robson, que você falou, eu sou o Robson, o Alexandre, o Davidson. Eu tô fora do Brasil já há 8 anos, tá bom? E a minha percepção é que, não só a minha, tá? Mas dos meus colegas que estão aqui, é que o pessoal da América Latina, e do México para baixo, o México inclusive, a gente faz o nosso trabalho muito focado a problemas do dia a dia, certo? A gente quer resolver o problema. Então, a gente esquece a questão teórica de tentar entender ali o que a gente está fazendo exatamente. A gente tem muita orientação de ir ali no Stack Overflow, ver como que alguém respondeu alguma pergunta, aplicar e já era. E a gente também tem um outro problema, tá bom? Eu queria pontuar ele. É um problema do brasileiro, que é a gente procurar atalho. Tá na nossa cultura da gente criar macete de quando acontecer isso é aquilo, entendeu? Então, estudar o Big O e estudar mais profundamente ciência da computação, estudo de dados profundo, assim, eu acho que começa a quebrar alguns paradigmas, e não vou falar por ninguém, mas depois a gente pode compartilhar mais aí. Todo mundo que eu converso, que participa desse grupo, desde as turmas antigas, todo mundo é um profissional melhor, por conta de estar estudando mais e aprendendo fundamentos da ciência da computação. São profissionais que se destacam, porque conhecer o Big O, conhecer essas coisas, não é só para gringa, é porque a gringa está na frente. Se você aprender isso aí no Brasil, tu vai ser um profissional melhor. Eu tenho certeza absoluta. Gustavo, tu levantou a mão? Primeiro de tudo, agradecer, né, o grupo. Acho que o grupo é bacana demais, velho. Vocês sacam muito. E é mais assim, para dar meu relato e corroborar mais ou menos o que você falou, Demetrio, porque o que acontece culturalmente aqui é que você é induzido a apagar incêndios. Então, Isso. assim, a maioria do teu tempo e o teu desgaste intelectual é para resolver problemas. Porque, infelizmente, é assim que a gente lida com as coisas por aqui. Quando você vai, por exemplo, e já aconteceu isso comigo em outras empresas e tudo mais, quando você fala de teste, o cara parece que tá xingando o cara, tá entendendo? Outra coisa, culturalmente que é horrível, por exemplo, que eu já enfrentei muito isso, review de códigos. Cara, quando você deixa eu olhar teu código para ver como é que tá, parece que você tá ofendendo o cara também, sabe? Então, as empresas, elas fomentam muito esse tipo de cultura, que é negativo. Então, e aí eu me encaixo naquela tua fala também do cansaço no final do dia. Velho, você já tá tão estressado, desculpa a palavra, tão puto de resolver problema, que você diz, cara, eu vou saber lá de Big O porra nenhuma, eu vou descansar minha cabeça, cara. Tá entendendo? Que amanhã tem mais, amanhã é matar outro leão, velho. Entendeu? Mas, assim, eu já tinha estudado anteriormente para aquele livro Robert's Algorithms, na 4ª edição, de Robert Sedgwick. Eu não sei bem o nome dele. Muito bom, mas a notação Big O dele, ele explica matematicamente, mas é muito complexa, e eu não consegui pegar o conteúdo daquele cara, velho. Mas, enfim, é um bom livro. Mas era mais ou menos esse meu relato aqui, né? E, infelizmente, a gente tem que fazer o esforço para colocar a cabeça, pelo menos, fora dessa água, para tomar uma respirada e poder
evoluir. Mas valeu, galera. É isso aí. Ô, Gustavo, valeu demais. Obrigado, gente. A gente vai preparar um aulão muito doido aí de Big O. Então, tragam tempo e foco. A gente marca em outro dia e a gente se fala terça-feira que vem. Beleza? Obrigadão, gente. Um abraço. Valeu, Valeu, abraço, galera. Valeu. Valeu. Tchau. Até mais, pessoal. Valeu. Até mais. Boa tarde.